Hoje eu estou trabalhando no Profissão Repórter, é um programa da TV Globo, apresentado pelo Caco Barcelos, e já tem quase uns 10 anos de programa aí. Eu estou lá há 5, entrei em 2011, quase assim, quinta temporada. Eu me formei em 2010, dezembro de 2010. Eu cheguei aqui no Mackenzie em 2007, foi o primeiro semestre de 2007. Enfim, vim do interior também, não conhecia muita coisa de São Paulo e aí resolvi me jogar, mergulhei aqui dentro do Mackenzie porque eu estudava à tarde, né? A gente está refletindo muito sobre esse assunto agora, né? Naquela época eu acho que tinha alguma coisa, eu acho que eu já tinha Orkut e tal, tinha alguma coisa de rede social, mas não tinha uma função social que tem hoje. Era uma coisa mais de diversão, as pessoas entravam ali para colocar foto e tal, um deixava recado para o outro, mas os meios de comunicação ainda não estavam usando. Eu acho até que a minha geração, é até estranho falar isso, parece que faz muitos anos, mas não faz, não sabia que ia trabalhar com redes sociais. Hoje eu tenho um colega que trabalha só com rede social. Então, isso provocou uma mudança imensa na forma como as grandes empresas de comunicação vendem o seu produto, que é jornalismo, né? Vendem uma reportagem, enfim, um programa de TV ou um programa de rádio, e mudou completamente a forma como as pessoas consomem informação hoje. E a gente pegou esse furacão, ninguém sabe direito ainda para onde vai, a gente sabe de onde veio, e está todo mundo sendo levado por isso e tentando descobrir. Eu acho que a minha geração está vivendo um momento que pode ser difícil para algumas pessoas. Enfim, a gente tem demissões, questões de custo e tal, mas por outro lado é um momento maravilhoso para quem quer criar coisa nova. Assim, está totalmente aberto. Você tem aí YouTube, você tem as redes sociais, enfim, hoje em dia os recursos tecnológicos não são tão inacessíveis, então você pode comprar uma câmera, você pode comprar um computador para editar imagem. Então é um momento para se criar, né? Tá aí. Eu também não sei direito para onde o jornalismo está indo, mas eu sei, espero que vá para algum lugar interessante. Eu sempre quis, quando eu decidi fazer jornalismo, já ainda no ensino médio, eu estava numa fase, aquela coisa de querer mudar o mundo, que todo mundo, né, quer fazer jornalismo para mudar o mundo, e eu sempre gostei muito de política, então já mesmo na minha cidade, no interior, eu escrevia algumas coisas para o jornalzinho local e às vezes me metia com política, me metia a tentar analisar alguma coisa da cidade. Então a minha meta era fazer política. Jornalismo político, jornalismo social, essas questões sociais e tal. Sempre quis, sempre gostei muito de política. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim estagiar aqui na TV Mackenzie, que para mim foi super importante. E aqui eu não fiz propriamente jornalismo político, aí comecei a gostar de televisão, uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Aprendi aqui no Mackenzie a operar uma câmera, a montar uma câmera, a ir para a ilha de edição, cortar uma reportagem. Naquela época a gente gravava em fita aqui ainda. De novo, naquela época parece que faz muitos anos, uns 5 anos atrás. E eu aprendi aqui a fazer isso. Aí fui gostando de televisão. Só que quando acabou o meu estágio aqui, eu fui para a revista Época, para a editora Globo. E lá eu trabalhei depois em editoria de política, fiz várias matérias em política, retomei esse gosto aí por política, por texto mesmo, revista e tal. E queria trabalhar em jornal ou continuar na própria revista. Só que aí veio uma oportunidade de ir para o Haiti fazer uma reportagem, eu fiz essa matéria no Haiti, ela foi capa da revista Brasileiros na época, texto e foto. E o Caco estava indo para o Haiti depois, quando teve o terremoto, para fazer uma reportagem, um Profissão Repórter, foi uma equipe inteira para lá, para fazer um programa sobre o Haiti. E ele leu essa revista no caminho. Ele, enfim, acho que estava comprando coisas sobre o Haiti, livro, revista e tal. Ele leu essa revista. Ele gostou porque como eu não tinha muita apuração lá no Haiti, eu resolvi fazer uma matéria em primeira pessoa falando da minha experiência com o Haiti. E isso é muito o que é o Profissão Repórter até hoje, que é essa coisa dos bastidores da reportagem, da experiência do repórter ao fazer a reportagem. E aí, paralelamente a isso, eu fiz um TCC aqui no Mackenzie sobre viola caipira. O jornalista que participou da banca foi o Nelson Araújo, do Globo Rural, me indicou para o Caco, que ele tinha gostado do documentário. Aí acabou que o Caco me chamou, eu terminei a faculdade
Em dezembro, em fevereiro, eu estava trabalhando no Profissão Repórter. Então, fui meio que levado para isso daí, para esse lado. Eu acho que sim, eu acho que tem que ter sorte. Eu não sei se eu sou sortudo, mas eu tive sorte em alguns momentos, e um desses momentos foi esse episódio em Machu Picchu. Eu tinha ido para lá de férias com o Felipe Cury, que estudou aqui também, estudava comigo na época. Eu era estagiário da revista Época. Fui para lá de férias em janeiro, a gente estava fazendo um mochilão, aquela coisa de jovem mesmo, de quase adolescente, assim, mochila nas costas, e a gente foi explorar aí a América do Sul. Quando a gente chegou em Machu Picchu, estava chovendo muito e o trem que a gente, lá em Águas Calientes só se chega de trem. A gente chegou lá, dormimos uma noite, de manhã o trilho do trem, a ferrovia já estava destruída em mais de 50 pontos. Por causa da chuva e da enchente, o rio Urubamba tinha subido, então ninguém conseguia sair de lá. É um vilarejo bem pequeno, só que naquele momento tinham 3.500 turistas. O preço das coisas disparou imediatamente, os hotéis já estavam super lotados, a gente tentou voltar para o hotel que a gente tinha dormido, onde a gente tinha dormido, já não tinha mais vaga, então ficou todo mundo na estação de trem ali de Águas Calientes, dormindo dentro dos trens. Naquele momento eu falei, tem alguma coisa acontecendo aí relevante. A maioria das pessoas que estavam lá foram para a pracinha central, ficavam jogando vôlei, tinha matando tempo ali para ser resgatado em algum momento. E eu e o Felipe começamos vamos pegar o telefone, a gente conseguiu ligar para o embaixador do Brasil e a gente começou a ligar para a imprensa aqui, eu entrei no Jornal Nacional, eu fiz matéria para o Fantástico, na CBN ao vivo todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia, e para a revista Época, onde eu estava trabalhando, eu escrevi também. Então, foi um momento, eram 3.500 turistas do mundo inteiro isolados, o governo peruano começou a resgatar a gente no primeiro dia de helicóptero, resgatando 60 pessoas no primeiro dia. Nessa proporção, eu teria ficado lá um mês. Então, os outros países começaram a reclamar os seus cidadãos para o governo peruano, e até quem organizou depois o resgate foram os americanos, como sempre. Então tinha lá a gente do FBI e tal, organizando essa saída. Aí todo mundo começou a sair, eu acho que no 7º dia eu consegui sair. Fui o último brasileiro a deixar, fiquei até o fim. Daria para ficar mais, daria para ter saído antes pela idade que eu tinha. Eu poderia ter saído um pouco antes, eu estava com 20 anos, então menor de 21 tinha alguma prioridade também. Mas eu preferi ficar para reportar até o final. Hoje eu vejo isso com mais clareza, assim, eu acho que tem... O que eu consegui aprender aqui na faculdade tem a ver com a TV Mackenzie, do ponto de vista técnico, eu aprendi muita coisa a gravar, a editar, apresentei um programa aqui chamado Revista Eletrônica, fiz reportagens, então tive muita liberdade. É assim, a gente ia batalhando para conseguir alguma liberdade, conseguia, fazia um trabalho, ficava legal, a gente ia conseguindo mais. Na faculdade, eu acho que eu vim de uma cidade do interior com pouca referência, então aqui que eu comecei a ter referências, a ver outros filmes, a ler os livros que deveria ler, então alguns professores me ajudaram muito com isso, a dar referência, não só referência acadêmica ali, o livro tal para a prova, mas referência de vida mesmo. Eu acho que eu aprendi muito nos 4 anos que eu passei aqui, conhecendo pessoas aqui, conhecendo pessoas fora, mas que tinham a ver com a universidade. Eu não sei, eu acho que é uma coisa muito maior do que o momento acadêmico. Eu acho que esse momento da faculdade, pelo menos para mim, foi de descobertas o tempo todo. O tempo todo. Então, porque também por isso passa a necessidade de eu ter vindo morar em São Paulo, uma cidade muito maior. A minha cidade tinha 20 mil habitantes. Então eu acho que muito do que eu faço hoje tem a ver com as referências que eu fui adquirindo aqui, os professores que foram ajudando. Eu digo ajudando porque assim, não é só o período da aula, mas as trocas de ideias, os e-mails, pô, lê tal livro, pô, você já foi atrás de tal coisa. Sempre rola essa troca com o professor, os alunos que acabam conversando um pouco mais ou ficam um pouquinho mais e troca uma ideia, o aluno traz uma coisa que ele viu, o professor soma. Isso para mim foi imprescindível e acho que deveria ser para todo mundo. Eu já refleti muito sobre isso, assim, eu não sei se eu sou totalmente a favor da obrigatoriedade de um diploma de jornalista para ser um repórter, por exemplo.
Mas eu vejo que, para mim, o que eu vivi na faculdade foi muito importante. Eu não sei se eu teria vivido isso fazendo uma faculdade de Direito ou de Arquitetura, mas eu acho que esse período universitário, sim, é imprescindível para qualquer um, porque eu acho que é um momento de descoberta. E para ser repórter, você precisa estar interessado em descobrir coisas. Eu não posso ser uma pessoa acomodada, não digo nem o acomodado do ponto de vista pejorativo, mas eu não posso ser uma pessoa que se satisfaça vindo, sentando no meu escritório, fazendo o meu trabalho ali, indo para casa, assistir TV e tá tudo bem assim. Não dá. Para ser repórter, o cara tem que gostar de ouvir história nova, ir para a rua, conversar com as pessoas. Você vai tomar um café aqui dentro do campo, você vai bater papo com alguém que tem uma história completamente diferente da tua. Então, esse período para mim foi muito importante aqui. Eu não sei, eu não arrisco dizer que, olha, precisa ter um diploma de jornalismo, mas eu acho que conviver com essa vida universitária e acadêmica é muito importante. Porque a questão técnica você vai aprender, em algum momento você vai acabar encontrando alguém que vai te ajudar. Essa questão técnica muda o tempo todo, então a câmera que eu aprendi a usar aqui no Mackenzie já quase não existe mais, é outra câmera. Então eu acho que o que você vai aguçar é o tato, é essa coisa humana. Isso é importante, essa formação humana mesmo, e de ter contato com pensadores, enfim. Porque do ponto de vista técnico vai mudar o tempo todo. Hoje tem Facebook, amanhã já é outra coisa, hoje tem uma câmera, amanhã a gente vai estar fazendo com o celular, não sei. Isso vai mudar e a gente vai ter que se adaptar. Mas eu acho que a formação humana, a universidade ajuda, acho que tem uma responsabilidade muito grande para dar essa formação mais humana. Eu acho que a gente deixa muito a desejar ainda, Vanderlei. A gente deixa muito a desejar porque tem coisas que a gente poderia fazer e não depende de mais investimento, não, depende de olhar mesmo, e eu acho que a gente ainda não faz. Claro que tem iniciativas muito importantes, eu também seria desonesto se eu falasse não fazemos bom jornalismo nunca. A gente faz, tem muita coisa boa, não vou citar nomes aqui, mas tem algumas iniciativas independentes, alguns veículos tentando fazer uma ou outra coisa diferente. Mas eu acho que falta um pouco essa coisa de se colocar mais na vida do outro, na pele do outro, ir mais para a rua mesmo. Ao mesmo tempo que a internet deixou tudo mais rápido e fez com que todo mundo pudesse consumir a mesma informação. Então, se hoje eu não preciso esperar a revista chegar lá em Manaus, eu entro na internet, eu posso estar em Manaus, eu posso estar no Rio Grande do Sul, eu vou ter a mesma informação que a gente tem aqui em São Paulo. E isso talvez tenha feito com que as informações fossem passadas muito mais rapidamente de uma forma mais rasa. Então, eu acho que falta a gente se preocupar menos com o furo. O furo eu acho que não faz muito mais sentido hoje. Ah, eu dei antes, eu publiquei antes. Então, se você trabalha num portal de internet, mas eu publiquei às 4h30, e aí, não, mas o outro publicou às 4h28, então ele deu o furo. Não é furo, né? Quando se usava muito o termo furo é porque o jornal deu uma manchete que mudou o noticiário político do dia e os outros concorrentes só foram dar no dia seguinte. Mas agora não tem mais isso. Se um jornal deu um furo de manhã, meia hora depois já está todo mundo repercutindo nos portais, na TV. Então, eu acho que a gente tem que buscar a melhor história e a história que traduza mais o sentimento e a realidade de um país que é gigantesco. No Profissão Repórter a gente discute muito isso, como mostrar o Brasil para o Brasil. Então, quando, por exemplo, o Cristiano Araújo morreu, uma parcela da população não sabia quem era. E nas redações, muito menos, porque o jornalista das grandes redações é aqui em São Paulo, então nós somos todos descolados, a gente frequenta bares legais, restaurantes legais e tal, e não sabia quem era um cara que é conhecido no resto do Brasil inteiro. E em São Paulo também, porque ele fazia shows nas casas de música sertaneja de São Paulo, que são grandes casas noturnas aqui também. E aí todo mundo rolou esse debate, mas eu deveria saber, eu não deveria. Aí alguém falava, desculpa, eu não sou obrigado a saber. Eu acho que se o sujeito é repórter e quer entender de Brasil, ele é obrigado a saber quem é Cristiano Araújo. Ele tinha 6 milhões de seguidores nas redes sociais. Pô, eu preciso saber quem é um cara que tem 6 milhões de seguidores. E aí a gente se atropelou nisso. Depois o jornalismo tentou correr atrás para contar a história sobre quem era esse cara, quem era o Cristiano Araújo.
foi tentando conseguir ali aos trancos e barrancos. Mas eu, por dentro das redações, eu percebi que ficou todo mundo perdido. E aí é hora de você olhar para dentro da própria redação e falar, opa, a gente conhece o Brasil, a gente está refletindo a realidade do Brasil, talvez a gente precise prestar mais atenção nisso. Eu acho que essa diversidade de conteúdos que a gente tem no curso de jornalismo é importante. Porque eu não vou sair daqui, eu tive aula de práticas jurídicas, eu não me lembro o nome da disciplina, mas enfim, tinha a ver com direito. Eu não vou sair daqui um bacharel em direito, e não é a minha intenção. Eu também não vou sair daqui um publicitário ou, não sei, outras disciplinas que a gente tinha, eu não vou sair daqui um historiador, mas eu acho muito importante entender de história do Brasil, por exemplo. Se você pega uma redação hoje que ela está ficando cada vez mais jovem, porque os jornalistas mais velhos ficam mais caros e aí substituem, então tem muito jovem. A média de idade de uma redação hoje é muito baixa. E aí, às vezes, acontece o ex-presidente da Uni, que foi líder dos Caras Pintadas, se alia lá com um político que era o oposto dele naquela época. Se você não tem uma pessoa ali que estudou isso, pô, olha que incrível, hoje, tantos anos depois, essa notícia foi profundamente difundida e tal, mas pode ter outra coisa que passa batido e aí você liga, olha isso, olha que contradição histórica maluca. Então eu acho que entender a história do país é importante. Outra característica é sensibilidade, é gostar de gente mesmo, ir para a rua, falar com as pessoas e viajar, conhecer culturas. Eu acho que para você ser repórter, você precisa você precisa se despir da sua cultura, da minha maneira de ver o mundo. Eu não posso te entrevistar sob a ótica da minha cultura. Para mim, eu vivo a minha vida assim e eu vou te entrevistar a partir do que eu acho. Eu tenho que ter essa capacidade de deixar de lado o que eu acho, e não estou nem falando de imparcialidade, mas é para chegar na história de alguém. Pô, eu estou contando a história da Dona Maria. Para eu chegar na história da Dona Maria e entender os motivos dela, eu já fiz reportagem com gente que fez aborto, com gente que doou o filho, e eu, tendo nascido numa família bem estruturada, eu posso virar e dizer, imagina, mas que mulher maluca, por que ela doou o filho, por que ela fez aborto? Eu não sei. Eu preciso entrar na vida dela e, pô, olha, pensando por esse lado, foi difícil para ela. Ninguém doa um filho sorrindo, é difícil. Então eu acho que essa formação histórica, cultural e esse convívio com a diversidade da universidade te ajuda a ser uma pessoa mais plural. Eu acho que o bom repórter precisa ter isso. Eu sou. Hoje eu sou. O que eu estou fazendo hoje me deixa bastante feliz, assim. Eu faço reportagens que eu acredito, vou atrás de boas histórias, ando pelo Brasil inteiro aí. Então, já visitei todos os estados do Brasil, falta só o Espírito Santo. E eu vou conhecer o Espírito Santo na terça-feira que vem, que eu já tenho uma matéria marcada lá, não por causa disso, mas vou para lá agora. Então, eu não posso reclamar. Eu acho que a nossa profissão tem que melhorar muito ainda. As empresas têm que melhorar ainda a maneira como se trata o jornalista. O jornalista não se vê muito como classe trabalhadora. Então a gente não reivindica coisas que outras classes reivindicam. Estou cansado de ver colegas trabalhando 12, 13 horas por dia, não receber hora extra e achar que está tudo bem. Mas, para mim, do ponto de vista pessoal, eu estou trabalhando no emprego que me deixa muito feliz. Não sei se vou continuar assim, se vou continuar lá, se vou continuar feliz daqui a 2, 3 anos, mas por enquanto sou uma pessoa feliz, sim.